No mundo pós-moderno, podemos contemplar uma sociedade profundamente abalada pelos processos subversivos. Minada de movimentos com potencial radical, a sociedade se vê cada vez mais debilitada e com suas éticas e normas em processo de ruína. O autor Christian Rodrigo Iturralde reafirma que um dos processos subversivos mais importantes foi este, o do campo da arte. Ele se atreve até a dizer que talvez tenha sido, e ainda seja este, o mais decisivo dos pretores da contracultura. Seu veículo mais incisivo e perigoso. Pelo mesmo motivo de que raras vezes se tem consciência de seus efeitos nas pessoas, em seu pensamento, condicionando a sua ação. De fato, a verdadeira e mais efetiva revolução é a do pensamento, e para chegarmos nesta revolução é necessário um longo processo de desfiguração daquilo que era conhecido e considerado por todos. Um dos principais alvos dessa destruição foram os valores clássicos ocidentais, e dentre eles a beleza. Nessa jornada, percebi que na maioria dos ambientes havia um culto à feiura jamais visto, e apesar de estarmos mais civilizados e avançados do que em qualquer outro ponto da história, percebi que estávamos dentro de um processo de desfiguração da arte, da arquitetura, da vida, em etapa tão avançada que estávamos retrocedendo. As correntes pós-modernas têm como objetivo uma grande revolução do pensamento, buscando a formação do novo homem em uma nova sociedade, mas baseada na ideologia predominante, por meio da criação de um estado de caos e alienação no Ocidente. Mas, ao contrário do que muitas vezes pensamos, ou nos fazem pensar essas notícias, esse não é um motivo para nos desesperarmos ou pensarmos que é o fim do mundo. Existe um meio eficaz para barrar essa revolução, e este é a beleza. Ela, sim, é o grande antídoto contra o antimoralismo, o anarquismo, a desordem e o caos estético. Só a beleza salvará o mundo. A feiura não. A beleza há de salvar o mundo. Por essa razão, vi a urgente necessidade de mostrar a importância dessa mesma beleza. Agora, você verá o testemunho de pessoas que buscam uma ordem, com valores, com harmonia, com uma vida que reflete a beleza para a qual cada um de nós foi chamado. Como essa busca se reflete no dia a dia? A partir de que surgiu seu interesse pelo belo? E hoje em dia, é fácil encontrar a beleza? Como eu posso começar a buscá-la? Eu trabalhei muitos anos na PUC, em Porto Alegre, como coordenador do mestrado e doutorado em teologia. E uma das minhas linhas de pesquisa era a antropologia teológica, focada na questão da beleza por ética. Mas o que é a beleza, o que é o belo, não é o estético pelo estético, é a estética ligada à ética e ligada também à bondade, é o belo, o bom e o verdadeiro. Nós costumamos dizer que Deus é bom e belo, porque em italiano dizer que alguma coisa é boa é dizer também que é bela. Geralmente, eu morei na Itália, a gente dizia assim, prendiamo um belo café, tomemos um belo café. Nós brasileiros não dizemos que o café é bonito, para o italiano sim. Então uma característica de Deus é que Deus é belo, e nós costumamos dizer que Nossa Senhora é toda bela, tota pulcra est Maria. Eu li uma vez que a própria palavra beleza vem do sânscrito e se separa assim, Bet El Za, que significa a casa onde Deus brilha. A beleza, então, é essa casa onde Deus pode brilhar. Nós todos somos chamados a espalhar e a transmitir a beleza, porque nós somos casa de Deus, morada do Senhor.
Então eu vejo a beleza nesses gestos pequenos que são muito profundos. E agora, por exemplo, estamos gravando essa entrevista na época do Natal. A beleza maior para mim é o presépio, que é uma estrebaria. Geralmente nós até distorcemos o Natal, nós colocamos muita luz, muito brilho, trocamos o menino por um velhinho gordo, né? Mas a beleza está em nascer e ter a força da vida colocada num estábulo. Quanto mais distantes a imagem original da beleza, tanto mais feiura vamos encontrar no mundo. Porque se Deus é a fonte de tudo que é belo, de tudo que é bom, tanto mais distante deles, mais feio, mais péssimo será o mundo, será a nossa vida. A desarmonia, ela vem da falta de Deus, no fundo. Né? A falta de beleza vem da falta de ter o belo na sua vida. E o belo é quem? O bom Deus. Então, o pecado nos leva a distanciar cada vez mais de Deus. E com isso nós também vamos perdendo o sentido daquilo que é verdadeiramente belo, verdadeiramente bom. E vamos enchendo a nossa vida de coisas que são fúteis, superficiais, sem sentido. Só que quanto mais distantes, mais saudade temos. E tanto mais buscamos, sem saber o quê. E com isso a nossa vida vai se enchendo de coisas inúteis, de coisas que tentam pôr ou preencher o lugar de Deus, que é insaciável, que só Ele pode preencher. E com isso nós vamos buscando coisas imorais, pecados, vícios, enfim, recaindo em pecados maiores. A beleza essencial, ela se manifesta nas coisas simples, pobres e pequenas. Tudo aquilo que você engrandece demais, você perde um pouco, porque se torna muito fake. Vamos usar uma palavra do nosso momento. Não tem nada mais belo do que o sorriso de uma criança, do que um olhar de um idoso com sabedoria, do que você sentir a mão de alguém suportando o outro que está morrendo. Isso é belo, porque existem belezas que podem ser aparentemente muito belas, mas no fundo não existem, né? E às vezes tem beleza maior do que a beleza, por exemplo, da mãe. E eu contando um fato, talvez eu mostre onde que eu percebo a beleza, que é nesse conceito. Uma vez, isso aconteceu na Itália, Sophia Loren era considerada a mulher mais bonita do mundo. A grande atriz italiana do filme La Dolce Vita, quem não conhece aquela cena dela na Fontana di Trevi. Ela ia passar em carro aberto numa vila da Itália. E o pai chega em casa, um pai de família, e diz: vamos todos para a praça, porque agora lá na praça vai passar a mulher mais bonita do mundo. A criança de 6, 7 anos disse: meu Deus, a mais bonita? O pai disse: sim, a mais bonita. Foram todos para a praça. Passou ela e o pai chegou a colocar a criança nos ombros para que a criança visse bem a Sophia Loren, que sempre foi muito bela. Idosa, ainda é muito bonita. E quando passa, e a criança diz: mas essa aí? O pai: sim, mas essa aí é a mais bonita. A criança diz: la più bella é questa? Sim, disse o pai, claro que é. Ele disse: não, não é. Não é. E o pai fica irritado com a criança: como que não é? Claro que é. Não, a mamãe é mais bonita. Existe uma beleza que ela é carregada de um sentimento e de uma profundidade que não é esta. Então, onde que eu vejo a beleza? Eu vejo a beleza naquela senhora de idade, cheia de rugas, que vem com um sorriso tão terno, que às vezes a jovem, que é tão bonita, não consegue, porque ela está com um olhar apático da vida. Eu vejo a beleza naquele pai que numa missa faz o sinal da cruz para o filho e depois dá um beijo no filho. Isso significa, aquele pai, num gesto humano, ele está mostrando que Deus no céu também é pai. Meu contato com a beleza não foi logo no começo com a música, mas quando eu tive contato com a beleza da música, ela virou meu ponto principal. Então a música na minha... Claro, eu poderia dizer que qualquer obra de arte que tenha beleza, mas principalmente a música na minha vida, ela tem grande importância. E no dia a dia,
muitas vezes, devido a uma rotina de estudos às vezes pesada e a gente sempre tendo por objetivo ter que fazer algum trabalho, alguma coisa assim, buscando conhecimento, vem o cansaço, desanima. Tem que estudar, tem que procurar conhecimento, isso é mais que ótimo, mas chega uma hora que a cabeça também não está boa, perde-se um pouco de motivação e se cai numa morbidade, onde a rotina, que é uma coisa boa, se torna pesada. E tudo aquilo que tu conseguia fazer um pouco mais fácil vai sendo mais difícil. Nesse sentido, tanto a espiritualidade, mas também a música, ela vem ajudar. Porque quando vem a isolação, ou quando vem um cansaço, uma boa música para que a gente possa contemplar uma beleza e ela ressignifica aquele momento e traz de volta um ânimo. Ela dá um sentido novo para aquele momento que está se passando. E sendo uma beleza, ela transcende aquela morbidade. Teve uma fase da minha vida, então, que eu comecei a procurar cada vez mais, digamos, a me interessar cada vez mais também pela vida intelectual, e isso foi levando também uma conversão de todos os meus gostos, então, de tudo aquilo que eu concebia na época. Então eu fui aprimorando os meus gostos. Eu sempre fui muito interessado por música assim, logo a partir da minha conversão mesmo, eu comecei a escutar música, então o gregoriano, música clássica, e a partir disso também a estudar filosofia. Com o estudo da filosofia, eu fui percebendo como a música é uma arte muito elevada e como ela também ela rodeia todas as nossas ações. Então a gente precisa ter algum esforço, né, de elevação nesse plano artístico mesmo, então, para a nossa cultura, para a gente ser uma pessoa melhor, mais elevada talvez. E então eu comecei a escutar outros autores, a procurar música clássica, né? Comecei também digamos, a aperfeiçoar o próprio gosto, né? Porque o nosso gosto ele é moldado pelo aquilo que nós mesmos nos expomos, né? Então, se eu só ouço um tipo de música, claro que eu vou gostar desse tipo de música, né? Mas se eu expor o meu ouvido cada vez mais a obras mais complexas, a autores mais difíceis, então eu vou gostando mais, eu vou me interessando também por isso. Quando eu percebo e eu entendo o sentido que tem uma obra, né? De alguma forma, a música, ao mesmo tempo que mostrava a beleza de uma vida ordenada, ela me provocava a ter uma mudança gradual na forma como eu vivia. E isso eu digo tanto a distrações, a desordens, a agitações, porque ela sempre para a gente contemplar uma música, a gente tem que ter uma certa ordem interior. E eu era provocado a isso, a buscar uma ordem interior. E de alguma forma, quando eu buscava essa ordem interior, eu conseguia contemplar uma música e também, até na vida espiritual, me ajudava. Porque, claro, se a gente fica ouvindo uma música assim que é agitada, que é revoltada, a gente fica um pouco mais agitado, mais revoltado, né? As nossas emoções também, elas se alteram muito facilmente, né? Quando a gente escuta uma música clássica, assim, quando a gente se educa para isso, a gente aprende, talvez, a lidar melhor com as emoções, assim. Eu percebo isso, claro, foi na minha adolescência que eu ouvia esse tipo de música, então talvez tinha um influxo, claro, dos hormônios, de tudo isso, mas eu percebo que sim, que teve alguma alteração. Então, eu penso que é o seguinte, quando a gente escuta uma música, a gente tem um autor por detrás. Então nós temos um ser humano que está ali por detrás. Se a gente escuta um rock, a gente tem muitas vezes uma pessoa distraída, uma pessoa desordenada. Depende também do rock, claro, mas normalmente pessoa distraída, desordenada, que vive pela instintividade, pelo imediato e que não consegue parar. Ou a música vai levando ela a isso, de forma gradual. A gente vai procurando vivenciar como a música nos propõe, esse ser humano. Qual ser humano está por detrás da música? Parece que isso influi na música, de forma que, quando eu escuto uma música, ela me suscita a ter uma vida virtuosa, uma vida ordenada, de acordo com o autor, né? A música em especial era um desejo assim que a minha mãe percebia da necessidade de uma criança estar ligada a esse mundo da música. Ela, que é professora e fonoaudióloga, ela percebe os impactos assim, né, cognitivos no desenvolvimento de uma criança e também
por estar inserida, né, no meio que ela estava, ela também percebe a beleza envolvida por trás. E aí a minha mãe, então, ela pensava, vai ser muito importante para minha filha. E ela não sabia assim muito bem o que ela queria buscar para mim. Acho que ela imaginava que eu ia acabar tocando um teclado, um violino, uma flauta. Mas assim, aconteceu que na escola de música que eu fui estudar, eles me ofereceram aulas experimentais de todos os instrumentos. Então eu passava numa sala, fazia uma aula experimental, saía da sala. Né? E eu fiz 2 aulas experimentais de violino, porque né, a minha mãe pensou, é pequena, é fácil de carregar. Não deu muito certo. Aí fiz uma aula experimental de teclado, não deu certo. Fiz uma aula experimental de flauta doce, fiquei muito tentada, mas ainda não era. Quando eu entrei na sala de aula de violoncelo, eu nunca tinha visto um violoncelo na minha vida. Aí eu abri a porta, eu vi aquele instrumento, a professora sorriu pra mim e o meu olhinho brilhou, assim. Quando eu saí da sala, minha mãe, né, eu não lembro dessa cena, mas ela diz, né, que ela me olhou e ela disse assim, é o cello, né? E eu disse sim! A partir dali, a minha família também começou a buscar mais obras relacionadas ao violoncelo, que a gente não conhecia tanto. Então nós, na época, né, a gente tinha DVD. Temos até hoje DVD e CD. Muitos DVDs e CDs assim, de orquestra, de apresentações, porque tinha violoncelo. E então a gente criou esse costume em família de assistir, de ir sempre que possível. A gente morava em Porto Alegre, em apresentações culturais, assim, voltadas para música clássica, como forma também de me incentivar a continuar tocando. E cada vez que eu ia, eu queria cada vez mais tocar. Tanto que até hoje, assim, a gente sempre procura, né, sempre que possível, estar presente nesse tipo de atividade, porque virou realmente um costume da nossa família. E aí a gente ainda... Como a gente gosta muito dessas atividades que têm um valor afetivo, a gente tinha o costume de assistir uma apresentação da orquestra, por exemplo, e depois sair para jantar. Então a gente sempre acaba criando um clima familiar em torno desses valores, desses princípios que são extremamente relacionados à beleza. E foi assim que eu fui desenvolvendo o gosto pelo violoncelo e sempre foi muito claro que era algo que eu tinha que me decidir conscientemente a cada dia. Claro que meus pais, né, sempre foram muito incisivos em me ajudar a estabelecer uma rotina de estudo, mas sempre foi algo assim, você é responsável. E a partir dali eles me davam todo o apoio, mas no final também era eu que precisava dessa iniciativa. Tanto que hoje, que eu sou praticamente independente nesse quesito, né, não tenho mais meus pais para dizer, olha, você estudou essa semana, já estudou hoje, né, é algo que eu desenvolvi. Eu estudo pelo prazer que eu tenho de estudar e de me aprimorar na técnica do instrumento e poder cada vez mais transmitir aquilo que eu valorizo na música, aquilo que eu escuto em determinados violoncelistas, determinadas obras, eu procuro reproduzir também e fazer com que as pessoas que escutem também escutem essa beleza do instrumento. A arte me levou a essa busca pela beleza também, mas sabendo que por trás disso tudo sempre tinha Deus, né? A minha busca por Deus passa muitas vezes, e eu acho que todas as vezes, pelo caminho da beleza, porque Deus nos educa também pelo caminho da beleza, né? A igreja fala da via pulchritudinis, como um caminho de salvação também. Então a minha música, a minha arte tem que ser ordenada, não pode ser uma bagunça. Tem que ajudar a conduzir as pessoas para esse caminho, porque o que a gente vê, na maioria das vezes, hoje, é uma bagunça que gera inquietação, que gera essa separação da pessoa, né? Essa divisão, né? Que é o demônio, né? O diabolos, aquele que divide. E a gente quer justamente o contrário, que a música, que a arte nos aproxime da eterna beleza, né? Nos faça ver além, nos leve para cima, como um mistagogo, aquele que conduz pela mão a pessoa para a profundidade do mistério. Tantas pessoas eu vejo que se encontram com Deus através dos sinais que estão por aí, né? Além da natureza, na igreja, entra na igreja. A pessoa às vezes nem tem não teve nenhuma vivência religiosa, mas entrou na igreja
e uau, aquilo me tocou, aquilo me emocionou, né? Tantos santos também, ao passarem por uma igreja, ouvirem o canto gregoriano, disseram, o que é isso? Aquilo toca, aquilo move a pessoa. A música tem que ser um auxiliar para as pessoas encontrarem o Senhor, para as pessoas rezarem melhor. A música não pode atrapalhar. É muito triste quando a gente chega numa igreja e a música me inquieta, ou me traz o ambiente da onde eu saí. Nisso é que a gente cuidou de que a beleza na música, no espaço litúrgico, na postura, no gesto, no rito, reflita a beleza de Deus. Então não pode ser nem teatro, que seria uma simulação da beleza, nem sequer um formalismo, porque Deus não é formal. Então é uma leveza que manifesta de fato quem é Deus. Por isso que todos os nossos ritos têm que ser muito bem cuidados e têm que ser muito ligados a este conceito de beleza que do sânscrito Bet El Ra significa lugar onde Deus brilha. Então o brilho de Deus, brilho é que é beleza. Eu, por muito tempo, meu sonho sempre foi tocar na igreja. Era sempre, eu ia nas missas, eu escutava os grupos de cantos e eu sempre sonhava muito em tocar ali. Por enquanto, eu estava restrita, e eu digo restrita, não era restrita, já estava em muita coisa, aí tocando com orquestra de violoncelos, com pequenos grupos assim de cordas, isso para mim já era incrível. Mas tinha um desejo assim no meu coração de tipo, você também pode auxiliar na igreja, pode auxiliar na Santa Missa. E é ali que eu comecei a pensar, nossa, será que eu posso tocar mais? Mas ficou sempre esse sentido assim eu precisava de um suporte maior, eu precisava de partitura, eu precisava que alguém me chamasse, isso sempre foi algo assim, de eu gostar de ser chamada para as coisas. Eu raramente me oferecia, isso era algo bem particular meu, eu não gostava de, nossa, eu posso, eu vou ajudar, porque isso sempre parecia que eu me colocava assim num valor que eu nunca me dava. Então eu precisava que alguém me valorizasse para que eu passasse a valorizar o meu trabalho. Isso, né, também com os poucos a gente vai trabalhando, mas era algo que pesava bastante. Então, fiquei mais ou menos por isso, com aquela missa ali, aquele sentimento de Deus ainda tem um lugar para ti. E em 2018, quando o Lucas Sidwoski assumiu o coral da Medianeira, ele me convidou para tocar a Romaria, como violoncelista. Eu tinha 12 anos. E às vezes eu me pergunto o que ele pensou naquela criança de 11 anos para tocar uma romaria que vem, né, mais de 200 mil pessoas para Santa Maria, que é transmitida em rede nacional. Por que eu? Isso eu me questionei por muitos e muitos dias, meses, até alguns anos. Ele me convidou, ele fez os arranjos, me entregou a partitura. No primeiro ensaio que eu fui, eu tremia tanto que eu não sabia o que eu fazia. Eu errei leitura rítmica, errei nota, desafinei, fiz todas as coisas possíveis de tão nervosa que eu tava. Mas era um nervoso assim de muita felicidade, porque eu não conseguia acreditar que eu tava tocando assim para Cristo. Algo que eu sempre gostei no violoncelo é que ele é um instrumento que o timbre dele ele se aproxima extremamente da voz humana. Então, para muitas pessoas ele soa extremamente confortável. E isso é um grande diferencial assim que eu acho. Eu sempre procuro trazer, um acompanhamento que seja suave, que eleve as pessoas. Porque, querendo ou não, e por eu estar voltada também a esse lado de tocar na Santa Missa, a Santa Missa não é um show particular do instrumentista que está tocando. O trabalho que nós estamos fazendo lá é de colocar as pessoas no ambiente de oração para elevar elas a Deus. Então não é o show particular da Isabela, é o quanto o que eu estou tocando está auxiliando as pessoas na oração. A música tem que ajudar a santificar. Os músicos têm que ter essa consciência, eu estou trabalhando para a minha santificação e para a santificação das pessoas. Não é para o meu brilho, não é para a minha glória, não é para chamar atenção, mas para louvar mais dignamente o Senhor. E eu já recebi relatos, assim, de pessoas que escutaram, especialmente em momentos de pós-comunhão, que às vezes eu costumo fazer
né, algo instrumental, às vezes só o violoncelo ou com leve acompanhamento, de pessoas que se emocionaram, que choraram, assim, porque realmente sentiram a presença de Cristo muito forte. E a presença de Cristo está na Eucaristia. E eu fico feliz de poder pensar que, querendo ou não, a partir do violoncelo eu pude fazer a pessoa se dar conta disso. Eu preciso que na igreja eu encontre esse ambiente que me aprofunde, que me ajude a aprofundar na oração e no encontro com Deus. Se não existe isso, a música da igreja não está cumprindo o seu papel. Então, através desse caminho da arte, eu venho servindo, vivendo a minha vocação. Poderia ser outra coisa, graças a Deus que também na minha comunidade eu tenho a oportunidade de desenvolver esse talento, essa capacidade que Deus me deu, porque se fosse para fazer outra coisa também não daria muito certo ou daria muito serviço, né, para as pessoas que convivem comigo. Mas a minha vocação, a minha vivência de consagrada, é toda ela permeada por essa vivência da beleza, da arte e de levar as pessoas a compreenderem isso, a vivenciarem isso. Quantas vezes na minha vivência diária aqui dando aula, as pessoas estão cantando, estão tocando e de repente começam a chorar, porque elas se tocam de uma coisa que a música tocou elas de uma forma que elas não haviam percebido ainda. E elas se sentem tocadas por esse movimento de busca do eterno, na verdade. Eu não me lembro, assim, na infância, não tenho muita recordação como é que era, assim, em relação ao cuidado de mim mesma, mas teve um período na adolescência que para mim as coisas foram muito separadas, sabe? Eu tive alguns problemas de coluna, isso afetava a postura, aí também usava um colete, as roupas não ficavam bem. Então, por um bom tempo, minha forma de defesa, digamos, de não me abalar tanto com isso, foi meio que excluir essa parte da minha vida, sabe? Eu pensava assim, não, o que importa é o que eu tenho por dentro, né? É a inteligência, os valores, as virtudes. Então, por um tempo, assim, foi uma tensão para mim, né? Essa questão, assim, não, beleza não é importante. Depois, né, conhecendo a juventude, entrei com 15 anos, já usava, depois ainda continuei usando esse colete mais um tempo. Eu consegui integrar um pouco mais as coisas, sabe? Era muito trabalhada a questão do cultivo do espírito, né? Então, para mim, me saciou bastante essa sede que eu tinha de cultivar os valores, era o ser, né? O ser maior do que o parecer. Para mim foi muito bom, mas também porque me saciou esse acento que eu já estava dando na minha vida, né? Mas aos poucos também isso foi integrando a questão da beleza, né? Foi trazendo, não, o meu interior ele tem que transparecer para o exterior, né? Não importa eu ser algo e parecer algo contrário, né? Eu tenho que também, as coisas têm que ser coerentes. Então, para mim foi um processo até mais racional até do que espontâneo, né? Não era tão espontâneo. E quando eu consegui fazer esse processo, assim, toda a formação que a gente tinha na juventude, isso foi equilibrando realmente as coisas para mim, sabe? E aí eu pude perceber que, na verdade, o que eu rejeitava não era beleza, era vaidade. Querer atrair os outros pelo exterior, né? O mostrar o corpo, a sensualidade, que era isso que eu rejeitava, não era exatamente a beleza, né? O mal pode se revestir de beleza, mas é uma beleza mentirosa, não verdadeira e nem boa. Então é a perversão da beleza. Quantas pessoas tiram a vida? Quantas pessoas já tentaram tirar a vida? Que beleza é essa? E são pessoas, às vezes, que têm tudo, mas porque talvez alguém não curtiu a sua foto no Face, ou porque você não se acha suficientemente magra ou bonita, você diz, mas não tem sentido viver. Cuidado, nós podemos estar vivendo uma beleza sedutora e enganadora, tendo padrões de comportamento que não dão vida para ninguém. Então a profundidade, a sabedoria está em valorizar aquilo que a gente é. E, portanto, há uma beleza também aonde não aparece. Se você pensa num rosto de uma irmã Emília Engel, de uma Madre Teresa de Calcutá,
senhoras, idosas, cheias de ruga. Mas quanta beleza, quanta leveza, quanta luz. É a luz da pureza. É essa pureza que nos atrai. Que as pessoas olhem de o que tem com essa pessoa de diferente. É a pureza, reflexo da pureza de Maria, da beleza da Imaculada. A Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa de Calcutá, é uma velhinha encurvada e cheia de rugas. Mas ninguém que olha para ela vira o rosto, porque o seu gesto de bondade, de acolher quem está morrendo. Por exemplo, ela uma vez ouviu falar que uma senhora estava desidratada, estava colocada numa lata de lixo. Ela foi lá, tirou a mulher da lata de lixo, a mulher estava desidratada, estava faminta, tinha passado dias na lata de lixo. Ela cuidou da velhinha, cuidou. A velhinha, quando pôde falar, essa idosa, ela disse: foi meu filho que me jogou na lata de lixo. E a Madre Teresa viu que a mulher ia morrer, porque não tinha mais como se recuperar. Ela cuidou, até que disse assim: o meu trabalho agora é fazer a senhora perdoar o seu filho que lhe colocou naquela lata de lixo. A senhora perdoa? E ela disse: eu perdoo. E aí a velhinha morreu. Olha a beleza disso. Nós somos criados para isso. Independente da vocação, nós todos trazemos esse selo, esse anseio. O selo de Eva também, que pecou, mas o selo da ave, a Imaculada, que nos faz belos, belas, por dentro e por fora. Onde eu mais procuro a beleza também é a forma do meu vestir e a forma que eu deixo as minhas coisas, né? Deixar a minha personalidade no meu quarto, com coisas que eu gosto, também no meu próprio celular, colocar papéis de parede que remetam a beleza para mim e que tenham a minha personalidade. A beleza também e a ordem que eu tenho no meu local de trabalho, no meu local de morar, né? Me ajuda a permanecer também organizada interiormente, né? E organizada nas minhas virtudes e na conquista dessas virtudes morais. Mas também eu procuro, mesmo nesses lugares que não são tão virtuosos ou que não me ajudam tanto, eu procuro ver algo belo. Então, por exemplo, indo no caminho, eu procuro tentar ver alguma coisa que seja belo. Procuro colocar no meu dia a dia coisas que tenham significado que possam me motivar. Pinturas, imagens, objetos, flores, tudo aquilo que possa também melhorar o meu humor e tenha a ver com a minha personalidade, eu procuro colocar também para me ajudar a permanecer naquilo que eu acredito. Eu trabalho como professor, mas também eu trabalho online, né? Numa startup. E a gente nota que, por exemplo, no cotidiano da profissão, sei lá, eu preciso trabalhar um relatório, uma planilha, qualquer coisa, algum relatório, algum dado, por exemplo, que eu tenho que trabalhar no meu trabalho lá online, por exemplo. Muitas vezes alguém nos apresenta um dashboard, uma planilha, algo assim carregado, pesado, meio desordenado parece, e quando tu lá imprime uma certa simplicidade, por exemplo, uma planilha que tem muito dado, né, tu imprime uma certa simplicidade, tu trabalha a visualização disso, aquilo se torna belo de algum modo e harmônico, por causa da simplicidade que está nela, né? Então a gente consegue reconhecer com mais facilidade aquela informação. E eu tenho essa busca de fazer isso. Como que aquilo que eu estou desenvolvendo, aquele relatório, aquelas informações, elas estão sendo apresentadas, né? E a simplicidade manda nesse campo e traz uma certa harmonia, uma certa ordem. Claro, é diferente, por exemplo, de eu construir uma casa, né? Não é só construir, não é só 4 paredes, uma caixa de fósforo, né? Como a gente está habituado a ver um apartamento com uma caixa de fósforo. Mas, por exemplo, a própria arquitetura aqui na escola, né? A gente percebe que ela tem um desenvolvimento que não é tão simples assim. Existe um estilo arquitetônico, né? Que ele... Porque foi uma casa, foi um lar e agora é uma escola, não é uma planilha no Excel, por exemplo. Né? Então a simplicidade e o minimalismo não cabem aqui, né? E não deixam belo isso. Por quê? Porque a beleza ela também está associada um pouco à natureza de cada coisa, né? Existe uma verdade naquela planilha que é diferente da verdade de uma casa, de um lar, por exemplo. Tem uma preocupação muito grande aqui na escola, que começa, por exemplo, pelo externo.
né, que é o mais importante para a criança, é esse estímulo externo, que está lá com um uniforme, por exemplo, né? O fato de ter um uniforme, desse uniforme ser uma coisa simples, não muito rebuscada, mas é um uniforme, vamos usar um termo assim, né, decoroso, né? Um uniforme que preza pelo cuidado com o corpo dessas crianças, né? Então tem um cuidado sobre isso. Então assim, a gente preza por uma ordem até em como elas deixam as coisas em cima da mesa. Não pode ser um monte de coisa assim de qualquer jeito, né? Existe uma ordem, né? Então assim, a gente cuida em cada detalhe da sala de aula no aspecto físico para que elas aprendam a introjetar uma ordem, que para muitos seriam assim, meu Deus, é um adestramento, né? Não, não é isso. É porque realmente a criança, quando a gente vê um bebê, por exemplo, quando o bebê está sujo ou ele se sujou ou ele, né? A gente nota que ele fica incomodado, ele fica angustiado, ele chora, né? E o mesmo se aplica para a nossa vida adulta e para a vida da infância mesmo, né? Então as crianças que nós temos aqui, de fundamental, por exemplo, tem uma sala bem ordenada e também colocar eles para ordenar a sala, eles nos ajudam com a manutenção da sala, né? É algo muito humilde, eles varrem a sala no final do turno. Só que assim, isso tão humilde que é, de algum modo, ajuda eles a prezar pela harmonia, pela ordem, por, de fato, prezar pela beleza, né? Eu sou o Pietro, né? Sou o diretor aqui da Escola Mater Educatrix, né? E nós percebemos, a partir dos nossos estudos, né, muito referencial teórico a respeito não somente das ciências cognitivas, da neurociência, mas também a partir da tradição da Igreja Católica, né, dos grandes mestres clássicos, que todo o conhecimento ele deve ser ordenado, né? Por exemplo, eu não posso aprender uma fração antes de entender o que é um numeral, um número. Os nossos sentidos eles percebem que algo é belo, que algo é harmonioso, que é aprazível para os nossos olhos, quando esse algo, né, tanto seja um caderno, ou seja um movimento de um aluno, né, ou seja a forma como as coisas estão dispostas dentro de uma decoração de interiores ou algo do tipo, né? Quando eles estão ordenados, isso nos acalma, isso nos tranquiliza, isso traz uma paz interior. Como o objetivo da escola, e quando a gente vai falar de educação intelectual, de educação moral, né, de educação afetiva, né, para tudo isso nós precisamos e nós temos que ter a atenção. E a atenção, ela é hoje, digamos assim, o grande ativo, né, do momento, né? Então as redes sociais, tudo que nós consumimos hoje, né, busca a nossa atenção. Então dentro da escola nós buscamos que o aluno ele mantenha a sua atenção para aquelas coisas que realmente importam. O educador, para educar alguém, ele primeiro tem que ser alguém educado, né? Nós não podemos transmitir, né, algo que nós não possuímos. Então, nesse sentido, o primeiro ponto é esse conceito, né, de que o educador seja autoeducado. Não é que nós exigimos dos professores no sentido de que ninguém faz algum tipo de cobrança, né, nesse sentido, mas é algo muito natural. É algo muito natural que todos os professores, todas as pessoas que trabalham aqui na escola, né, nós tenhamos essa honestidade de ensinar aquilo que nós sabemos, de apresentar aquilo que nós já conhecemos, né? De transmitir aqueles valores que todos nós já possuímos, né? Porque como a gente falou antes, a gente não pode transmitir algo que nós não possuímos. A educação ela tem como fonte original fazer com que a pessoa desdobre aquilo que ela tem de precioso no seu interior. A educação, a autoeducação, como nós falamos, é a educação de si próprio. Ela tem um sentido muito bonito, é olhar para o modelo, digamos, olhar para a Mãe de Deus como a Imaculada e tentar talhar no meu próprio ser, pelo esforço, dia a dia, em pequenas coisas, em coisas muito, muito simples, tentar talhar os traços desta ordem, desta harmonia que nós encontramos na Mãe de Deus, na Imaculada. Então a educação tem um sentido muito lindo e muito profundo quando vista nessa perspectiva. Fazer com que a pessoa desdobre o belo que há dentro de si
a riqueza imensa que tem dentro de si, porque foi criado, foi batizado como filho de Deus. Esta é a coisa mais linda que nós temos, como filho, como imagem e semelhança de Deus. Então, assim, na minha vida pessoal, algo que sempre me ajudou bastante foi o horário espiritual, né? O horário espiritual é como se fosse uma agenda, né, que nós temos, onde nós buscamos fazer propósitos e pontos que, basicamente em 4 aspectos, né? Na nossa vinculação a Deus, nossa vinculação conosco mesmos, com o próximo, né, com os outros, e também com as coisas, com o mundo do trabalho. No horário espiritual, nessa agenda de vida, nós também temos que colocar aquelas coisas que nos fazem bem, aquelas coisas as quais nós não podemos ficar sem fazer. É como um remédio. Se eu tenho um remédio que é de uso contínuo, eu tenho que tomar todos os dias às 10 da noite, né? Então, todos os dias às 10 da noite eu vou lá e vou tomar aquele remédio. Então, e isso me faz bem, eu preciso disso, né? Ou daqui a pouco eu vejo que eu preciso fazer uma caminhada todo dia, ou enfim, eu preciso ler sempre pelo menos 20, 30 minutos, porque isso me faz bem, né? Então, na minha vida pessoal, quando eu comecei a fazer o horário espiritual, lá com em torno de uns 16, 17 anos, né? Isso foi o que sempre me sustentou, humanamente falando, porque são essas balizas que nós temos, porque muitas vezes nós estamos num momento assim, de maior animação, num momento de maior fervor, né? A gente está empolgado, a gente está feliz, e aí o horário espiritual, ele talvez não seja tão necessário, né? Mas a gente continua fazendo. Mas tem momentos que nós estamos sem vontade nenhuma de fazer as coisas, nós estamos cansados, né? E aí o horário espiritual, ele é uma expressão, um caminho e uma garantia daquele determinado espírito. Então, para mim, assim, pessoalmente, para manter assim, uma certa ordem interior, para ter uma tranquilidade, uma paz, uma liberdade interior e uma harmonia de vida, o horário espiritual é a ferramenta humana, digamos assim, que garante que a gente consiga manter a nossa vida ordenada, dar o devido valor a cada coisa, né? A Deus, a mim mesmo, ao próximo e também ao trabalho, ao mundo das coisas. E para mim, assim, é a ferramenta, digamos assim, essencial que garante essa harmonia na minha vida. Eu era uma pessoa muito bagunceira. Nossa! Se vocês vissem a minha gaveta, as minhas gavetas de adolescente, meu Deus, era uma baderna lá dentro, era uma confusão. Desde que eu entrei na comunidade, eu fui sendo... Ninguém me pressionou, ninguém me disse faça assim, mas eu fui vendo pelo testemunho das outras irmãs, das colegas, das juvenistas, como era legal, como era bonito ter as coisas em ordem, dobrar bem a minha roupa, coisas simples, mas que para mim eram novidades, porque eu realmente era uma pessoa muito bagunceira. E isso foi me trazendo uma alegria. Nossa, eu consigo deixar em ordem, manter em ordem, e para mim, até hoje, às vezes eu posso ter uma tendência de deixar meio bagunçadas as coisas, mas logo aquilo me dá uma certa inquietação, sabe? Então eu procuro deixar tudo direitinho, tá tudo bem de novo, sabe? Comigo, com as coisas. E para as pessoas também, não deixa de ser um apostolado. Eu trabalho aqui numa escola, todos os dias quando acaba a aula, eu coloco tudo de novo em ordem. Eu me reorganizo enquanto professora, mas eu quero que as pessoas cheguem e sintam que, uau, esse lugar foi preparado para mim, esse lugar alguém me esperou, tá bonito, tá limpo, tá cheiroso, sabe? Isso mostra também um pouco do meu amor pelas pessoas, nas coisas tão singelas. Bom, cotidianamente a gente tem essa grande tentação de se dispersar, e a dispersão ela justamente nos leva a perder a atenção, e perdendo a atenção a gente já vai perdendo os critérios para a ordem na vida, né? E a ordem ela é realmente esse elemento sem o qual não tem beleza nas coisas, né? E no dia a dia a grande tentação realmente é o quê? As telas, né? O celular, o dispositivo que está aí nos atrapalhando, né? E esse cultivo da ordem ele passa também
né, no nosso esforço, como também profissional, que não é separado da nossa vida particular, de realmente chegar naquele lugar que a gente queria que os alunos estivessem, né, antes. E passa por uma autodisciplina, né? A nossa busca muitas vezes pela ordem, o nosso cultivo da beleza no dia a dia, ele não é necessariamente vinculado àqueles momentos que a gente está cultivando as belas artes, né? Que a gente está participando de um teatro, assistindo um filme com um caráter um pouco mais clássico. Não, vai muito além disso, além da apreciação de uma música, né, sacra, de uma música. O cultivo diário muitas vezes vai por aquilo que a gente, por uma via negativa, não tanto por uma via positiva, mas daquilo que a gente não deve fazer, que é justamente se entregar a todo o estímulo que vem ao nosso redor. Nem todo o estímulo ele é positivo, nem todo o estímulo ele está concorrendo ao nosso favor. Então vem através de uma autodisciplina que faz com que a gente dê atenção para aquilo que é mais importante, mais verdadeiro no nosso dia a dia, porque a verdade, a gente sabe, ela não está separada do bom e do belo, né? O bom, o belo e o verdadeiro, eles se comunicam, e quando a gente busca num estudo que ele é ordenado, que ele é constante, habitual, a gente vai se aproximando de verdades, de compreensões, dá aquele insight, né? A gente tem um insight, a gente compreende, a gente entende uma coisa, vem aquela comoção interior, aquele sentimento, né? Que é o mesmo sentimento quando a gente contempla algo belo, que a gente intui uma coisa bela. Então, o cultivo do estudo, da vida de estudos, do hábito de estudar, também de rezar, de meditar, ele vai produzindo em nós essa mesma catarse, esse mesmo efeito libertador que a arte produz e que a beleza nos traz. A gente chega no mesmo lugar com vias diferentes, mas é inegável de dizer que existe uma beleza nisso. Só que é um desafio, né? A gente entende que nem todo dia a gente consegue fazer isso, a gente falha, a gente cai, mas é uma luta, na verdade, de teimosia. A gente precisa de uma determinada determinação para estudar, para se autodisciplinar, porque assim, tem dias que a gente cai fora totalmente da ordem. A gente se cede ao celular, a gente cede às redes sociais, a gente cede a todos os estímulos, ao streaming, né? A gente cede, a gente cai, a gente não é perfeito em todos os momentos, né? Mas o grande norte que a gente tem que ter é essa determinação de retomar essa ordem. E a história da humanidade é isso. É uma tentativa sempre de chegar a uma certa ordem, às vezes a gente cai, a gente retoma, a gente cai, a gente retoma, mas a grande coisa é que a gente não pode perder a consciência da ordem, né? Porém, se a gente tem esse senso do que é correto, do que é verdadeiro, aquilo que nos ajuda, daquilo que é belo, a gente consegue recuperar esse patamar de ordem, mesmo que a gente o perca momentaneamente, porque a gente tem um senso. Agora, o problema que a gente tem hoje é justamente porque o senso daquilo que é belo, daquilo que é ordenado, harmônico, ele se perdeu. Se tu não tem contato com o estímulo, né, nada que está na inteligência não está ali que não tenha vindo pelos sentidos, né? Isso a filosofia já diz. Então, quando a gente não tem um referencial de ordem, aí está o problema. Bem, o encontro com a beleza fez com que a minha vida mudasse completamente, porque o encontrar-se com Deus dá o sentido, dá o tom fundamental para toda a nossa existência. Quando nós seguimos a nossa própria vontade, quando nós seguimos a nossa própria, enfim, nosso próprio caminho, sem considerar a vontade de Deus, nós vamos tentando acertar. Tentamos buscar uma beleza talvez humana, saciar a nossa fome com coisas que são do mundo, que nem por si são pecaminosas, mas coisas que não são o próprio Deus. Mas no momento que eu encontrei o verdadeiro belo, o verdadeiro sentido, a minha vida mudou completamente, porque aí eu já não vivo mais para mim, mas a minha vida é para Ele. E é para anunciar às pessoas que Ele existe, né? É para mostrar às pessoas com a minha vida que vale a pena viver pelo belo, pelo amor. Sempre vai exigir um certo movimento interior, uma certa busca, mas como dizia antes, nós todos somos buscadores, se existe essa palavra, mas nós todos buscamos a beleza de alguma forma. Às vezes nós não sabemos expressá-lo e vamos buscar a beleza em outras fontes e acabamos morrendo de sede, porque a fonte perene é Deus.
Mas sim, é possível encontrar beleza na natureza, sobretudo, numa igreja, no santuário, porque no fundo, todo o nosso anseio é estar de volta no seio do Pai, né? E Ele é o belo. Então, sim, as duas coisas eu acho que existem. Você consegue encontrar esses vestígios todo dia, se você tiver atenção e não ficar com o cara no celular assim, ó, né? O dia todo. E se você busca, meu Deus, ainda mais. É muitas fontes, né? Toda fonte da beleza provém de Deus. A obra perfeita da criação foi um reflexo desde o início da beleza de Deus. Deus criou tudo e viu que era bom, viu que era belo. E como coroa da criação, colocou no meio o ser humano, o homem e a mulher, criado à sua imagem e semelhança. Então, o verdadeiro belo, a beleza mais completa no ser humano é ser, na sua essência, a imagem e semelhança de Deus, do Criador. Eu penso que todas essas virtudes que nós cultivamos, que nós nos esforçamos para ter, elas são, em última, o nosso chamado à santidade. Nós realmente desejamos ser santos e nós precisamos nos esforçar para isso, assim, nas pequenas coisas e também para contemplar a beleza. Nós sempre falamos que Deus é a beleza, por exemplo, Santo Agostinho, à tarde te amei, a beleza infinita. Só que quando eu penso na beleza, ela não é uma coisa etérea, ela é uma coisa que se manifesta na criação realmente. E ela se manifesta pela arte. Então, na arte eu consigo, de uma forma indireta, acessar o próprio Deus, que também é a beleza por si mesmo. É a beleza transcendental que sustenta toda a beleza do mundo. Então, toda essa disciplina e ordem para a contemplação, ela vai nos levar a esse amor e também a santidade, porque nós vamos querer nos tornar a imagem dessa beleza também. A partir dali você percebe que exige sim um esforço interior, diário, para se conquistar. E exige até para quem já tem uma formação nesse sentido, para quem já teve contato, para quem cresceu numa família de valores, não importa, exige uma consciência diária, exige um esforço diário, exige um sim que você dá a cada dia. Porque é algo que parte de nós, está no nosso interior e nós precisamos então dar vazão a esse chamado. E vai exigir que você ordene primeiramente o seu mundo interior. E nesse sentido, né, eu posso citar o Padre José Kentenich, que é fundador do movimento de Schoenstatt, e ele comenta que no mundo exterior nós observamos tantos progressos, né? Nós vemos tantas invenções e tecnologias que avançam e tanta importância que é dada, mas o nosso mundo interior é deixado de lado, nós não progredimos nele. Nós não olhamos para nós mesmos, nós não buscamos o nosso mundo interior, a ordem, a beleza ali, para que nós possamos, a partir de então, atuar no mundo exterior. A gente precisa ter o coração aberto para, especialmente o coração e os olhos abertos para descobrir, para querer, eu preciso querer. A nossa vontade, infelizmente, hoje ela não é educada, né? E as pessoas seguem muito a vontade como seu instinto. Então, se eu tenho vontade, eu faço, se eu não tenho, não faço. E aqui eu preciso querer, eu preciso desejar buscar, eu preciso, como tem aquela passagem do Evangelho que diz que o cego, Jesus pergunta ao cego, o que queres? Senhor, que eu veja. Então eu preciso ter essa vontade de chegar até Deus e desejar ver, desejar encontrar. A pureza de Maria também é fator educativo para nós, porque a nossa mãe nos educa, nos conduz pela sua pureza à busca dessa beleza, à busca dessa ordem, da ordem não só exterior, mas a ordem na vida interior. Ela nos conduz. E não é fácil porque exteriormente nos atacam de diversas maneiras. Na arquitetura, na música, na linguagem, nas artes, em todos os momentos. Por isso que não é fácil, mas justamente por não ser fácil,
é que a gente percebe o valor disso, afinal é justo que muito custe o que muito vale.